Bom dia, amigos do grupo. Tudo bem com vocês? Como foi o seu dia ontem? Meu foi uma loucura só. Amanhã é o dia de vencimento das opções, né? Dos derivativos. Mês de maio, né? E temos uma operação de vale. Essa operação ela começou a entrar para positivo, né? Tá nos R$ 69 agora, né? O minério de ferro continua subindo, e isso colabora bastante para a minha operação. É, Apesar de parte da operação ter ficado negativo, a gente consegue trazer ela assumindo o exercício, né? Ou seja, eu vendi uma opção, né? E amanhã eu tenho que assumir a compra de vale, né? Da quantidade de ações que eu vendi as opções. Então amanhã eu levo essa operação para o exercício, né? E depois eu protejo ela com uma próxima operação estruturada, né? Para tirar uma 4, 5% em cima do valor das ações que eu tenho, né? Essa operação é bem complicada e depois eu tenho que fazer um vídeo específico sobre ela, porque é uma operação estruturada que vem de lá de janeiro, né? Que eu vim trazendo ela para cá. E assim, a Vale até então era uma empresa que dava muito lucro, né? E estava em altas constantes. Mas após a queda do minério de ferro, a paralisação de produção da China, o gráfico ficou muito estranho, né? Até difícil de analisar, né? Vocês podem ver aqui também que tem vários espaços, né? A gente chama isso aqui de. Vamos ver se eu consigo abrir um outro gráfico aqui. Fica mais limpo o gráfico. Desculpa, não é aqui. Uma nova aba, abrir uma nova aba aqui, ok, layout, né? Aí o que que acontece? E ele começou a gerar esse tipo de espaço aqui que a gente chama de gap, né? Esses espaços aqui, tanto na queda quanto na alta, né? E isso tem prejudicado muito as operações, né? Porque é imprevisível. Esse movimento é imprevisível, é o horário do leilão, né? Que entra o leilão e eles fazem os grandes operadores, né? Eles montam as posições dele e a gente fica vendido ou comprado no lugar errado, né? Porque cada gapzinho desse parece que não é muita coisa, mas aqui, ó, tá dando 3 a 4%, né? Num preço de ação, o valor do papel é 70, R$ 80, é bastante dinheiro, né? Principalmente quando está, sei lá, com 1.000, 2.000 ações, né? Para o pequeno investidor que nem eu, né? Especulador, na verdade, né? Não sou um investidor, especulador do mercado. Quando a gente pega um gap desse, às vezes ele pega a gente na contramão, né? Que foi o caso dessa operação aqui. O minério de ferro continua subindo e vai favorecer ele voltar para o ponto, né? Para o ponto onde eu precisava que ele voltasse para poder manter essa operação e ir para o exercício da opção, né? Vocês podem ver aqui formando um W, né? Figura famosa também na análise gráfica, né? E ele está entrando novamente no valor da operação que eu precisava que ele fosse, né? Isso é muito bom, maravilha, né? E realmente foi assim uma operação difícil, né? Desde janeiro que eu tenho montado ela, eu venho trazendo, né, com derivativos de compra e venda, né? E esse tipo de operação realmente é assim, não é fácil fazer. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a grade de opções, né? E por que ela é tão complicada, né? Deixa eu colocar aqui, estratégia de opções. Tá aqui, apareceu aqui. Então, aqui dentro a gente tem, vocês podem ver aqui, ó, na hora que eu vou clicando aqui, vou passando o mouse, ele tá mostrando a variação aqui no centro aqui. Isso aqui é a variação percentual que pode chegar a ação, né? Quando ela está próxima ao preço, é muito mais fácil você acertar a operação do que você acertar a operação quando está lá fora do preço, né? Ou seja, será que vale chega a R$ 80? Eu posso comprar uma opção aqui, num derivativo aqui, a 1 centavo. Se ele chegar a R$ 80, essa operação de 1 centavo, ela vai ficar valendo, sei lá, 2, 3, 4, R$ 5, né?
ou seja, multiplica ela muito, né? E isso daí, dependendo da quantidade de opções que você compra, ele vai te alavancar de uma forma, né, que dá um estouro na conta, né, e entra muito dinheiro, né? E assim, do mesmo modo que se você compra uma operação, por exemplo, essa aqui de três reais, e ela vai ao contrário, né, da posição, ela vai para um centavo, ou seja, você perde todo o capital investido nessa opção. Então, por isso que não se deve alavancar. E outra dificuldade das opções, eu vou mostrar todos aqui. Então, o que que acontece? Ela tem a variação de 29, 30% lá em cima, né? Tanto que ela pode cair, né? O tanto que ela pode cair. Esse lado direito é o de venda e esse lado direito é o de compra, né? A opção de venda e de compra existem dos dois lados, né? E, e também ela pode variar ao infinito quase, né? Vamos lá, 92%, né? De alta, né? Vamos dizer assim. Isso quase nunca acontece, né? É bem raro, mas dentro disso aí a gente monta as operações de compra, venda, né? E para vocês terem uma ideia, isso daqui quer ver? Colocar mais estratégias. É uma parte da quantidade de estratégias que existe, né? Dentro do mercado de opções. É por isso que é difícil você montar as opções, né? Tem que estudar muito. Aqui só tem algumas, na verdade existem mais de 400 estratégias, né? Para você tentar lucrar com dinheiro no mercado. São operações feitas geralmente pela tesouraria dos bancos, né? E por isso é difícil, né? Imagine um grupo inteiro de, sei lá, 5, 6 pessoas montando operações, né? E nós aqui do lado sozinhos, sem apoio, só, com um cérebro só, vamos dizer assim, né? Tentando montar operações e ganhar dinheiro no mercado, né? Então a gente está lutando contra os gigantes, né? Então é bem difícil mesmo, a gente tem que acertar o valor onde a operação pode ir, né? Por exemplo, se você está comprado vendido numa operação lá em cima, lá de R$ 80, né? Quando ela vai para o negativo por R$ 70, você já perdeu praticamente quase 100% do patrimônio, né, que você investiu. Então é muito difícil montar essas operações. Eu não passo essas operações para vocês porque demanda muito estudo e é muito perigoso vocês mexerem com isso, né? E aqui nas colunas vocês veem a delta, né, a variação delta, né, que a gente chama de trabalhar dentro do delta, né, delta positivo, delta negativo, né? São operações estruturadas, né? Quantidade de contratos vendidos, né? Tem tudo aqui, contratos abertos, né? O que foram vendidos, comprados, está tudo aqui. E tem várias formas de se analisar isso aqui também, né? Ele apresenta os valores intrínseco e extrínseco e tudo isso aí você precisa saber, precisa fazer um cursinho para poder entender direito isso aí. Se vocês não fizerem um curso, é quase que impossível operar opção, né? Eu passo algumas operações para vocês, as operações mais simples, né? Que você vai comprar e vai vender. E simples e acabou assim, sem muita, né? Sem muito segredo, mas né, é bem complicado. E outra, a variação de preço tem durante vários meses, né? Inclusive até março de 2025 já saiu a opção de março de 2025, né? Quanto que a Vale estaria lá em março de 2025, né? Se, por exemplo, você for comprar uma opção dessa, né? Você vai pagar R$ 16,50, né? Por cada 100 opções, ou seja, você vai ter que desembolsar R$ 1.650 para montar uma operação dessa. Como eu disse, eu não passo esse tipo de operação para vocês, porque é bem complicado e bem difícil, né, de acertar sem ter o conhecimento necessário. As operações mais simples, que é o de Americanas, que eu passei para vocês, né, vocês podem fazer elas sem problema. E, como eu disse, amanhã é o dia do vencimento das opções. O que que significa isso? Amanhã, até hoje, às 5 da tarde, às 4h55, você tem que zerar essas opções. Caso contrário, amanhã você será exercido, né? Que é o data de exercício. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui a data de exercício da opção, né? Essa operação aqui. Então, ela está mostrando aqui 19/5/2023. Hoje, 18/5, você tem que zerar essa operação. Caso contrário, você não zere essa operação, você vai ter que assumir a compra dos papéis, né? Para mim, tudo bem, que já estava esperando isso aí mesmo que acontecesse, porque tem uma outra operação estruturada que eu vou montar em cima dela, né? Da compra da Vale, né?
Aí isso daí já vai me trazer um lucro diferente, né? Um lucro um pouco mais alavancado, né? Que eu já estava esperando que isso acontecesse mesmo. Então tá dentro do que eu estava esperando acontecer. Parte da operação ficou negativa, mas isso aí faz parte do decorrer da movimentação de preços, né? E a gente vai levar ela para o exercício amanhã. Sem problema, sem crise, tudo controlado, o risco controlado, o ganho controlado. E isso é bem assim a parte interessante de operar opções, né? É muito mais fácil do que você chegar e comprar a ação. Vamos dizer que eu tivesse comprado a ação a R$ 80, hoje eu estaria perdendo pelo menos 17%, né? 18% quase de variação de preço aqui, né? Da ação. Ele custou um pouco aqui, voltou um pouco, mas chegou aos momentos de quase 20% de queda, né? Em cima de uma ação de R$ 80, né? É muito dinheiro, né? Porque se você comprar 1.000 ações disso aí, você tem um prejuízo enorme, né? E tem que ficar montando as operações estruturadas, né? Para poder proteger a carteira, né? Enfim, amanhã a gente vai ter Vale vindo para a carteira, né? E sem problema, a gente monta outra operação estruturada em cima dela. Caso contrário, caso ela continue subindo, e coisa que eu acho que é impossível de acontecer num dia, só, simplesmente hoje, no dia de hoje, ele subir, por exemplo, bater R$ 76, subir 8% ou 10% hoje, então eu zero essa opção e porque não vai compensar muito eu assumi o papel, né? É preferível montar outra operação para tentar comprar a Vale bem mais barato, né? Perto dos R$ 70, R$ 72, R$ 73. Então a gente deixa rolar essa operação, ela não vai subir os 10%. Eu creio que seja se acontecer algo assim muito fora do comum, né? Porque vocês têm visto a variação aqui tem sido de 2 a 3% diário, né? O minério de ferro está subindo, eu já conferi, né? Tá 3, 4 dias consecutivos de alta, né? O minério de ferro, mas não é o suficiente para trazer a ação lá para cima para os R$ 80, tá bom? Sobre Vale é isso aí. Ontem tivemos movimento do índice, fiz algumas operações, como vocês podem ver, fiz operações no índice, o verdinho e amarelo, né? Fiz várias operações, na verdade, e o mercado variou bastante ontem, né? Isso trouxe bastante volatilidade para o mercado, né? Como eu havia dito, ele vai ficar entre os 110 mil e 109 mil pontos, né? Só que devido ao gráfico anterior, eu estava prevendo já uma queda, uma continuidade de queda. Essa queda não veio devido às notícias que saíram ontem. As notícias para os Estados Unidos saiu um pouquinho ruim, né? E favoreceu a alta do índice, né? E aqui do lado contrário, o dólar, né? O dólar que a gente achava que ia subir, porque também formou um candle de alta no dia anterior, né? Candle de alta no dia anterior, ele acabou caindo, né? Subiu, ele forçou inclusive a chegar próximo aos R$ 5, mas devolveu tudo no final da tarde, né? Fiz algumas operações do dólar também, operações positivas, claro, né? A gente ganhou um dinheirinho no dólar também. Foi difícil operar ontem. Geralmente, quando são barras assim, a gente opera mais fácil. Quando ela fica variando pouco, né? A variação é muito pequena, é bem mais difícil acertar as operações, né? Hoje a gente já está vendo aqui, o dólar está iniciando aqui no 5,100, né? Está iniciando o mercado já, abriu o leilão já, né? 5,100 é o preço que ele vai iniciar, ou seja, ele vai iniciar aqui em cima. A princípio, né, ele está mostrando que o mercado vai iniciar nesse valor aqui, 5.100, né? É uma alta muito forte, né? São quantos pontos aqui? Deixa eu ver. Opa, vai fazer circulando. Aqui, do fechamento até lá, são 140 pontos, né? Um mercado bem difícil, né? Provavelmente durante o leilão ele vai começar a cair, né? Ele não creio que haja uma variação tão grande assim num dia só. Eu já vi ele iniciar com 80 pontos de diferença, é, né? E creio que mais ou menos esse valor ele vai bater aqui. Se ele iniciar lá em cima, né? A tendência
é que o gap seja muito grande, a tendência é que ele venha completar o gap ainda hoje. Então a gente vai fazer a operação de venda para tentar pegar esse gap, né? Mas isso depois no decorrer do dia, né? Tem que ver realmente qual o direcional. Olha lá, agora ele está em 5,50, né? 5,050. Então ele está um pouquinho mais abaixo. Ele veio aqui mais para baixo um pouco. 5,040. 5,040. Ele está se ajustando, né? Ao preço que foi feito o fechamento ontem, né? E tem a abertura de hoje. São 80 pontos, como eu disse, eu já vi o mercado começando com 80 pontos de diferença, né? Ele caiu mais um pouquinho, né? 70 pontos agora, né? E agora 48 pontos. Vocês podem ver o leilão, ele está se desenvolvendo, né? A gente não pode participar do leilão, né? Poder até pode, mas é bem arriscado entrar no leilão, porque a gente não tem esse tipo de, né, de noção de como operar o leilão, né? É um negócio só para os grandes mesmo, para os bancos, né? E ele voltou agora. Aparentemente ele vai começar o mercado onde quase ele parou ontem, né? Que foi o preço que ele subiu aqui, o topo que ele bateu, né? Que eu já havia marcado aqui, 4,992, está caindo mais um pouco, 4,980, né? Vou estender aqui pra vocês verem melhor, 4,980, né? Abertura do leilão. Ele vai abrir com, por enquanto, 0,61% de alta, né? Vamos ver, a tendência é que ele continue subindo hoje o dólar, né? Pelo menos é isso que a gente projetou antes de começar o dia, né? Vamos ver se realmente vai subir. Pelo que eu tô vendo, né? Ele fez um topo de 4,984 e agora tá 4,980, né? Que é um preço até que interessante, porque foi o preço que ele bateu o topo de ontem e fechou o dia no 4949, né? Quem joga no bicho, aproveita. Aí, o que que acontece? A gente aguarda mais um pouquinho, né? Na hora que ele abrir o leilão, já são 9 horas, né? Na hora que ele abrir o leilão a gente vê em que lugar que tá começando, vai começar o dia. Mas provavelmente 4980, 4950 ele baixou de novo, né? Ele caiu de novo. Tá em 65 agora, né? 4965. Vocês acompanham esse azul mais claro, mais escuro aqui, né? Esse aqui é o mais claro. O azul mais escuro é onde o preço está tentando ficar, né? Ele tem uma variação de fechamento de ontem com a abertura de hoje. Vocês podem ver aqui, está escrito preço teórico do ativo em leilão, né? Agora ele está em leilão, ele caiu mais um pouquinho, né? Apesar de que ele já fez o topo, né? Fez o topo 4984 e fez o fundo também em 4936, né? 4936. Vou marcar aqui para vocês verem. 936, que é aqui aproximado, né? Que seria o fundo e fez o topo lá em cima, 4984, que é lá em cima lá. 4985, 4984. Ou seja, a gente vai trabalhar dentro desse patamar hoje, né? Ele voltou de novo, o leilão estava em 4950, ele subiu novamente, né? 68. Já já ele abre e a gente vê o direcional do mercado, né? Vou colocar minha blusa aqui, tá um pouquinho fresquinho aqui, tá batendo um ventinho aqui. Tirar o microfone aqui um pouco, tá atrapalhando. 4966 é a abertura do mercado de hoje. Ele saiu do leilão, né? Vocês podem ver. 4966 é a abertura do mercado de hoje. Aqui ele começa aqui neste ponto. Vou colocar certinho aqui para vocês verem. 4966. Abertura do mercado de hoje. Tem uma diferença do fechamento para cá de quase, deixa eu ver quantos pontos foram. De quase 12 pontos, não é grande coisa, né? Vocês viram que lá no começo ele estava lá em cima, né? Os 5.100, né? Que se abrisse lá em cima seria um desespero para muita gente, né? Graças a Deus, abriu um ponto bom, né? E estamos dentro do mercado agora. Mercado de dólar.
Vamos dar uma olhada no índice. O índice ontem subiu bastante, né? Eu fiz várias operações, consegui extrair um pouco de dinheiro. Hoje ele já começa, né, em queda, né? E na abertura das ações, ele costuma puxar um pouco para o alto, né? Que as ações variam para cima, né? Ontem a gente teve um mercado só de compra, né? Foi totalmente o dia inteiro só de compra. Muitas ações subindo, né? Batendo patamares novos, né? E a Vale também variou para. Teve uma variação de quase 3% ontem, né? CVC, para colocar aqui, CVC também estava fazendo uma queda, logo ele ficou entre 2,90 e R$ 3, né? Tá tentando fazer uma compra de derivativo aqui, não consegui, porque o meu preço era para os 2,80 aproximado, 2,90, e ele não bateu lá, né? Porém, já, né, fechou o dia nos R$ 3. O que vai acontecer hoje? Como está engolfado aqui, a tendência é que ele continue a continuidade da queda, né? Então a gente espera a continuidade da queda, tentar pegar nos 2,80, que seria um preço interessante para minha operação de derivativos ou mesmo a compra da ação. Então vamos aguardar, né? A gente vê como desenvolve o mercado. Ah, Ontem tive que ficar o dia inteiro aqui na frente da tela, né? Só parei para almoçar, não vi ninguém durante o dia, né? Essa é uma desvantagem de você ter trabalhar em casa, vamos dizer assim, né? Porque se você tem uma outra pessoa morando com você, né? Você vê a pessoa de vez em quando, tudo, né? Mas ontem foi só tela que eu vi, né? Só vi essa pancada de número passando o dia inteiro, né? Não sei, eu acho que eu devo ter colocado uma operação. Vocês viram a gravação de operação ontem, né? Vocês viram como que funcionou, né? Eu não lembro exato qual operação que eu passei para vocês. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se foi Magazine Luiza. é, Bem, enfim. E eu fiquei o dia inteiro vendo, né? Na noite, depois das 6 horas da tarde, que fechou o mercado, fiz minhas projeções. Eu dei uma saída, né? Pra noite, né? Eu fui, né, tomar um Guaraná para poder, né, descansar um pouco, ver gente, conversar com as pessoas e encontrei uma pessoa muito interessante, né? E às vezes, assim, na vida é um ponto assim, eu vou dizer, um ponto filosófico até às vezes, né? Que a gente procura muito por respostas na vida e às vezes do nada essa resposta aparece, mesmo sem você estar buscando ela, sabe? E é quase o Matrix Revelações ontem, porque muitos pontos é, de problemas passados, algo do tipo assim, apareceram as respostas ontem, né? Mesmo sem eu estar procurando, né? Eu estava andando por uma rua, fui fazer uma compra, né? Fui fazer algumas compras, encontrei um amigo, tomei uma cerveja com ele e na volta para casa eu passei no lugar que eu raramente passo. E eu encontrei algumas pessoas que, né, me trouxeram à luz sobre assuntos que eu estava precisando saber, né? E mesmo sem procurar, né? Eu precisava saber, mas assim eu não me prendo muito nos problemas, né? Eu deixo pra lá porque o que acontece tem que acontecer mesmo, né? Vocês sabem que eu sou o seguidor da filosofia budista, não da religião budista, né? Mas sim da filosofia budista. E assim sendo, eu consegui. Quase nunca as coisas me afetam, né? Ah, mas isso e aquilo, não. O que tem que acontecer, acontece, indiferente do poder que você queira exercer sobre as coisas. Porque o ser humano não tem esse poder. As coisas têm que acontecer e acontecem. E ontem passei por um caminho que eu não costumava passar, né? E parei em um lugar, falei, eu vou sentar aqui, vamos ver o que está acontecendo na noite aqui, né? E acabei encontrando uma pessoa que me trouxe muitas revelações de coisas que, né, tinham acontecido no passado. E isso, na verdade, foram duas, três revelações, né? Muito interessante, né? Porque é uma coisa assim, como eu digo, eu não fico guardando essas coisas, né? E quando a pessoa apareceu sem ter marcado nada, né? Me contou algumas coisas que eu, né, fiquei até surpreso, né? Falei, poxa, interessante isso aí, né? Porque eu não estava sabendo disso, né? E isso vai me ajudar bastante, né? Para tomar outras decisões no futuro, né? E assim, a vida às vezes apresenta as coisas pra gente sem mesmo a gente correr atrás. Porque, querendo ou não, a Diadema, assim, né? É uma cidade muito pequena, né? E
pelo mesmo motivo que a gente gosta de Diadema, né, a cidade aqui, a gente também pode detestar, né, porque é aquele negócio, né, a dualidade das coisas, né. Assim como eu conheço muita gente, né, e muita gente me conhece, né, às vezes era melhor não conhecer tanta gente assim. Mas, assim, em termos do que aconteceu ontem, me ajudou bastante. Mesmo sem eu procurar nada, essas coisas apareceram. E foi muito interessante para mim. Né, para mim foi muito bom, muito da hora mesmo. E é uma coisa que, assim, acontece, né? E tem aquela parte que as pessoas falam, né? Eu não sou muito de ler Bíblia, essas coisas, né? Eu não sou religioso católico, apesar de ter sido batizado na igreja católica, que Deus escreve em linhas tortas, né? E sei lá mais o que eu não lembro agora. Mas assim, sem você estar procurando, né? As coisas aparecem, se apresentam para você da forma que as soluções, né, se apresentam de uma forma que sem você precisar estar procurando, né? E às vezes no mercado financeiro, vou fazer uma analogia aqui até um pouco meio forçada, a gente está procurando a solução, né, para uma certa operação, né? E essa operação, às vezes, opa, agora sim, né? Agora ela começou a dar certo essa operação e às vezes a gente monta as operações, que é o caso da Vale, né? Porque ela só veio em queda, né? Até o momento ela só veio em queda. E estava prejudicando muito a minha operação. E começou a subir e voltar, né? Meio que, né, repicar. Opa, legal, essa operação vai dar certo agora, né? E às vezes foi meio que um tiro no escuro, apesar da gente estudar muito, a gente nunca tem o controle total, né? É assim como na vida, né? A gente não tem o controle total das operações, né? A gente tem uma projeção estatística de tudo que acontece. E no mercado financeiro, às vezes é assim também. A gente não tem o controle da operação total, né, 100%, mas tem hora que ela vai para o ponto que a gente precisava que ela fosse. E ela se apresenta, né? E isso ajuda bastante a gente, né? Eu falo, às vezes você tem que estar no jogo, né? Para poder, né? Para poder participar, é, para poder participar dos acontecimentos. E na cidade também é assim, às vezes a gente está andando nos lugares que nunca andou e a gente anda, quando a gente vai ver, opa, apareceu a resposta do que eu estava procurando, né? Do que eu, de um acontecimento passado, né? E Deus traz as respostas para vocês, né? Pra gente, né? Sem a gente às vezes estar pedindo, implorando nada, né? E bater na cabeça. Então, para que a vida seja assim mais leve, né? Vamos dizer assim, viva a vida normalmente, né? Deixa as coisas acontecer, né? E quando as coisas acontecem, do mesmo modo, né? Ela, a vida vai te trazer as respostas sobre a maior parte das coisas que a gente está procurando. Tá bom? É mais ou menos assim, né? Deixar esse pensamento, essa reflexão, né? Para ninguém ficar sofrendo muito sobre acontecimentos da vida, né? As coisas acontecem mesmo sem a gente ter poder fazer alguma coisa, exercer os poderes, né? Às vezes a gente pensa que tem controle total da vida, do que acontece, do que não acontece, e nem sempre é assim, né? Às vezes, a maior parte das vezes, a gente tenta fazer as coisas e as coisas não dão certo, né? E a gente tem que se conformar com isso, que é isso mesmo que acontece, né? Mas uma hora ou outra a resposta aparece, tá bom? Então é mais ou menos isso. Vou fazer uma venda aqui rápida, né? Do índice e vou encerrando a operação aqui, né? Opa, vamos colocar aqui um pouco. Vou dar uma aumentada aqui no contrato. Daqui a pouco a gente, né? A gente mostra o resultado para vocês do dia. Assim que abrir o mercado de ações, eu passo as operações para vocês. E por enquanto é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Um ótimo dia para vocês. Um ótimo dia de trade. E refrisando, quem tem operação quem tem operação de derivativos, encerrem logo as operações no dia de hoje. Caso contrário, será exercido amanhã, né? As operações que vencem no dia 19 amanhã, tá bom? Obrigado. Até a próxima.